vamos iniciar mais uma aula de geografia com o conteúdo de migração e êxodo rural, deslocamento e movimentos internos. Então, vou iniciar nossa aula falando um pouco sobre o êxodo rural. Então, o êxodo rural é o termo pelo qual se designa a migração do campo por seus habitantes que, em busca de melhores condições de vida, se transferem de regiões consideradas de menos condições de sustentabilidade a outras, podendo ocorrer de áreas rurais para centros urbanos. Ou seja, o êxodo rural é a migração das pessoas do campo para a cidade. Este fenômeno se deu em grandes proporções no Brasil na segunda metade do século XX e foi sempre acompanhado pela miséria de milhões de retirantes e sua morte aos milhares de fome, de sede e de doenças ligadas à subnutrição. O desencadeamento do êxodo rural é consequência, entre outros fatores, da implantação de relações capitalísticas modernas na produção agropecuária, onde atividades rurais expulsam os pequenos produtores do campo. O intenso processo de mecanização das atividades agrícolas tem substituído a mão de obra humana. Os pequenos produtores que não conseguem mecanizar sua produção têm baixo rendimento de produtividade, o que os coloca em desvantagem no mercado. Então, por que as pessoas que vivem no campo vão morar na cidade? Por vários motivos. O principal deles é o processo de substituição do homem pela máquina no campo. Dessa forma, um único equipamento realiza o trabalho que seria feito por muitos trabalhadores. Outro motivo é a busca de melhoria de vida para seus familiares, como acesso à educação e à saúde, além de outros fatores migratórios, como, por exemplo, fatores climáticos. Então, vamos assistir um vídeo falando um pouco mais sobre o êxodo rural. Após o vídeo, realize a atividade proposta do livro de vocês. Beijos e até a próxima videoaula! O que é o êxodo rural? É o termo pelo qual se denota a migração do campo por seus habitantes, que, em busca de melhores condições de vida, se transferem de regiões consideradas de menos condições de sustentabilidade a outras, podendo ocorrer de áreas rurais para centros urbanos. Portanto, quando uma ou um pequeno grupo de pessoas migram do campo para a cidade, não se configura como o êxodo rural. Este fenômeno é caracterizado apenas quando um elevado número de indivíduos participam deste processo migratório e durante o mesmo período de tempo. Um dos principais motivos que levam ao êxodo rural na maioria dos países em que este fenômeno ocorre é o desejo por uma melhor qualidade de vida. Neste caso, os habitantes das regiões rurais sofrem com a falta de serviço e infraestruturas básicas, como escolas, hospitais e facilidades de transporte, por exemplo. Além desses fatores, crises climáticas ou desastres naturais podem também ser responsáveis pelo êxodo rural de determinadas localidades. O ápice do êxodo rural no Brasil aconteceu durante a segunda metade do século XX. Com o crescimento das cidades, graças ao aumento da industrialização e desenvolvimento das tecnologias, no governo do presidente JK, o Brasil viveu uma grande evolução no desenvolvimento industrial e urbano, com a abertura de diversas multinacionais nas regiões sudeste e sul do país. Com isso, muitas pessoas saíram de outras regiões, principalmente a nordeste, com a esperança de conseguir boas oportunidades de emprego nos centros urbanos em crescimento. A construção de Brasília foi outro grande marco do êxodo rural brasileiro, pois também atraiu diversos indivíduos das regiões norte e nordeste do Brasil. Como consequência do êxodo rural descontrolado, alguns problemas sociais podem surgir nas localidades urbanas que recebem um elevado número de imigrantes sem estarem estruturadas para isso.
Favelas e bairros desestruturados surgem a partir da desorganização formada pelas migrações massivas e inesperadas. Normalmente, com a falta de qualificação profissional e educacional dos migrantes, estes dificilmente conseguem uma vaga no mercado de trabalho das grandes cidades, fazendo com que partam para o subemprego, trabalho informal ou, em alguns casos, ilegal. Outra consequência do êxodo rural é o aumento da marginalização, seja espacial ou social, pois o aumento populacional leva as pessoas a procurarem regiões mais afastadas dos centros comerciais para fixarem residência. Para evitar essas crises sociais, são necessárias as aplicações de políticas públicas que auxiliem no investimento nas atividades do campo, assim como na produção dos pequenos e médios produtores rurais, além da garantia de uma infraestrutura básica de qualidade nessas regiões, como hospitais